Existem aqueles osmoprotetores que preconizam um equilíbrio da superfície em termos de osmolalidade, que seria o Optive. Existem aqueles que são mucomiméticos, ou seja, o mecanismo de ação da droga, ele mimetiza o glicocálace da superfície ocular, fazendo com que a lágrima seja mais aderida ao epitélio, facilitando a cicatrização, que é o que a gente tem, por exemplo, com o HP-GUAR. E existem algumas medicações que são especificamente para cicatrização. Então, aquele paciente que tem uma lesão de superfície muito importante, de repente é preferível utilizar um colírio que tenha ácido hialurônico, ou vitamina A, ou Bepantol, ou condroitin sulfato, ou, por último, nos casos muito graves, o próprio soro autólogo, que vai ser o mais cicatrizante e é o mais próximo do normal. O grande problema do soro autólogo são os riscos que a gente tem de utilizar o soro autólogo constantemente, né? Pode passar o próximo. Pode passar o próximo. Então, esses são os produtos que a gente já colocou. Pode passar mais um. Aqui seria o soro autólogo. Como é que é feito o soro autólogo? O problema do soro autólogo é o risco de contaminação e o paciente está tendo que tirar sangue constantemente, né? Então, é muito fácil. Você precisa ter, logicamente, um laboratório que manipule isso de uma maneira estéril. Então, a gente tira o sangue do paciente. Esse sangue vai ficar em repouso por 2 horas. Faz-se a centrifugação e do soro você vai então fazer o colírio, que a concentração é variável, de 20% a 50%, dependendo do caso, você pode usar até o soro autólogo puro. Ele pode ser diluído em solução salina ou em metilcelulose. Ele tem que ser mantido em geladeira. A gente não deixa o paciente usar esse colírio por mais do que 15 dias, porque o risco de contaminação é muito grande. Então, depois de 15 dias, a gente pede para o paciente desprezar e começar outro colírio. Então, tem todo um desconforto de ficar tirando o sangue do paciente e fazendo isso com risco de contaminação. Por isso, é uma excelente alternativa, mas que a gente usa realmente por casos muito mais graves. Pode passar o próximo. Uma das coisas que a gente sempre tem que tomar cuidado nesses pacientes de olho seco é a qualidade de visão que o paciente vai ter quando você instila o colírio no paciente. Então, quanto mais viscoso o colírio, mais tempo ele fica no olho, melhor vai ser, o paciente vai ter que pingar menos vezes. Porém, na maioria das vezes, ele fica embaçado. Então, ele não aguenta usar o colírio porque fica embaça. Se você diminui essa elasticidade dele, acaba diminuindo o tempo de retenção, ele fica menos tempo, ele é mais líquido, o paciente tem que instilar mais vezes. Então, o ideal é a gente ter uma medicação que fique mais tempo aderida na superfície ocular e que não dê embaçamento visual, né? Então, existem vários laboratórios buscando isso. Hoje, o que está mais próximo disso acaba sendo o HP-GUAR mesmo. HP-GUAR, que é o grupo, né, do Ofitane, do Sistane agora, o L, o que mudou? O Ofitane é uma excelente lágrima, só que pingava, o paciente reclamava que embaçava no início. Depois que ele melhorava o olho seco, até parava, mas no início era terrível. A doutora embaça, eu não vou usar o colírio. Por que ele embaçava? Pela diferença de pH entre frasco e olho, e superfície ocular. Então, aumentava a viscosidade do colírio, o paciente ficava embaçado mais tempo. Então, na apresentação nova do Ofitane, que é o Sistane L, o que foi feito, pode passar o próximo, foi mudar a composição e o pH da droga. Então, vocês veem que agora a droga tem um pH de 7,9, que é um pH mais semelhante com o pH que a gente tem no olho seco especificamente, e foi colocado o sorbitol. Dessa maneira, existe uma integração molecular que o colírio no frasco, ele fica líquido. Quando põe no olho, ele vai diluir esse sorbitol que fica ligado no HP-GUAR, e o HP-GUAR vai e liga com as substâncias oculares, especificamente com os íons. Dessa maneira, você tem a formação dessa malha que parece o glicocálace da gente, que protege a superfície, dando chance para o epitélio cicatrizar, ficando mais tempo aderido, sem tanto embaçamento visual. Por isso, o paciente se sente muito melhor com a instilação do Sistane em comparação com a instilação do Ofitane antigo, né? Pode passar o próximo. Mais um, Freda. Então, eu estou aqui no mecanismo de ação multifásico da estrutura, mostrando, então, quando você instila, ele cria uma malha sobre a superfície ocular que mimetiza o glicocálace. Então, com isso, dá um tempo para a superfície
ficar protegida e aí o epitélio se reorganizar e o colírio fica mais tempo na superfície ocular, o paciente fica sem sintoma mais tempo e tendo que instilar menos vezes. Pode passar o próximo, Freda. Controlando a inflamação, o que a gente tem? Já comentei dos corticosteroides, tetraciclinas, que são excelentes para controle de inflamação, principalmente se o paciente tem disfunção de glândula de Meibomian, as ciclosporinas e a dieta especificamente, né? Pode passar? Ciclosporina, lembrar que para fazer efeito tem que usar pelo menos 30 dias. Quanto tempo o paciente vai usar a medicação? O tempo que for necessário para ele ficar bem, para ele ficar sem inflamação ocular. Então, um paciente que tem que usar isso cronicamente. O grande problema é o custo da medicação, que muitas vezes acaba tornando proibitiva a sua utilização. Tacrolimus, que é muito mais potente, como eu já comentei, pode ser uma possibilidade, principalmente naqueles quadros onde tem uma inflamação muito importante associada com doenças imunes, como por exemplo o pemphigoide. Então é uma possibilidade também que a gente tem que estar lembrando nesses pacientes. Pode passar? Entre os secretagogos, ou seja, que vão estimular a produção de lágrima, ômega 3 é o principal deles. A pilocarpina a gente não usa tanto pelos efeitos colaterais e alguns hormônios também, quer dizer, a gente sabe hoje que os hormônios têm uma função muito importante dentro do controle do olho seco. Pode passar? Entre o ômega 3, o ômega 3 é um ácido graxo essencial que nós não produzimos. Ele tem uma origem vegetal e uma origem animal. Vegetal seria o flaxseed, é a linhaça, e o animal são os peixes, né? Então, o ideal seria o paciente tomar 1 grama de animal e 1 grama de vegetal todos os dias. Ah, comer só atum, comer só salmão, vai funcionar? Muitas vezes não, a quantidade que você tem que tomar de comer disso é muito grande para dar a quantidade certa. Então, o que a gente faz é pedir realmente para o paciente tomar 1 grama de 12 em 12 horas. Não tem um efeito colateral importante, ele pode dar uma alteração no trato gastrointestinal, pode levar a uma diarreia. Pacientes que têm uma insuficiência congestiva cardíaca, é importante conversar com o cardiologista e ver se ele pode tomar essa medicação, mas normalmente o ômega é uma medicação, quando você aumenta a quantidade de ômega 3, ele melhora o organismo de uma maneira geral, parte de colesterol, a parte de pele, inflamação de uma maneira geral, ele é um anti-inflamatório. Já o ômega 6, que está presente nas carnes, nas frituras, ele é inflamatório. Então o que a gente tem que fazer é diminuir a ingesta de ômega 6, que são as frituras, carne vermelha e tudo mais, e aumentar a ingesta do ômega 3. Então, isso é feito de uma maneira contínua. Normalmente, a gente coloca o paciente tomar no café da manhã e no almoço continuamente. Pode passar o próximo. Entre os secretagogos aqui, a pilocarpina, ele pode ser usado da forma tópica ou da forma oral. A forma oral, a gente começa com doses baixas e vai aumentando até chegar num total de 20 miligramas por dia. Efeitos colaterais de colinérgicos são muito importantes, então os pacientes às vezes não toleram a medicação e o que tem descrito na literatura é que eles melhoram muito mais os sintomas de boca seca e de mucosa seca em geral do que o olho. Recentemente foi defendida uma tese aqui na Unifesp, do Dr. Sérgio Felber com o Dr. Elcio Sato, que mostrou que todos os exames que a gente faz